Neste módulo vamos nos centrar em alguns aspectos mais de configuração e também para finalizarmos a formação. E essencialmente iremos falar sobre os cortes para os retalhos e sucata, o nesting de multipeça, as configurações de máquina, relatórios e gestão de retalhos. Ok? Neste módulo vamos ter 4 aulas, também relacionadas com estes tópicos. Hoje, na primeira aula, vamos falar um pouco sobre a configuração dos cortes para retalho e para sucata. Vamos começar então por falar do menu da configuração dos cortes para retalho e sucata. Aqui no Radan, quando estamos no modo de nesting, aqui na zona superior tem um botão que se chama retalho de chapa. Este botão permite-me configurar um tipo de corte para os retalhos e para a sucata. Ok? Se calhar vamos configurar isto e no âmbito aqui de um nesting e testar. Eu vou criar um nesting. Tenho um nesting e vamos supor que eu agora queria adicionar aqui neste nesting os cortes para sucata e para retalho. Neste botão, eu aqui tenho a opção de adicionar aqui os cortes para sucata e depois tenho aqui várias formas, não é? Neste caso vamos supor, como eu tenho aqui um contorno irregular, eu posso querer cortar os meus retalhos de forma irregular, ou seja, não necessariamente sendo peças retangulares, como posso querer forçar peças retangulares. Neste caso até vamos fazer aqui um retalho irregular, o tamanho mínimo para no fundo as separações, uma espécie de escadinhas que eu vai criar, vamos por 10 mm e vamos dar aqui uma distância neste caso também de 10 mm à peça. Ok? Se agora fizer aplicar, podem ver, tenho aqui o meu retalho. Eu aqui, por exemplo, se aumentar, se diminuir esta variável, posso também diminuir esta variável, aumentar aqui um pouco. Neste caso até este seria o máximo, dado aqui a inclinação destas linhas. O radar tem uma característica que é apenas possível adicionar retalhos ortogonais, ou seja, que são linhas com variação ou na horizontal ou na vertical. Se quisermos adicionar um retalho, por exemplo, numa linha diagonal, podemos editar, por exemplo, este retalho que já está existente, e eu a seguir até vos posso mostrar como é que podemos editar este retalho. Pronto, mas isso até seria uma questão muito rara, porque apenas em certos tipos de peças, certas situações requerem esse tipo de edição. Continuando aqui no nosso menu, pronto, estes parâmetros permitem definir a forma como eu vou gerar os espaçamentos. Depois, por exemplo, eu posso também definir a condição de corte que quero para o retalho, condição, por exemplo, 1. Posso querer usar uma condição de corte diferente e defino aqui. A seguir, posso definir espaçamentos para deixar às margens da chapa, se assim quiser. Neste caso não me interessa. Posso também adicionar cortes para a sucata, que no fundo são cortes para ser mais fácil para mim gerar, por exemplo, estas chapas que depois vão para a sucata, permite-me adicionar estes cortes intermédios. Haverá situações em que isto fará mais sentido, outras não, mas temos esta opção, podemos gerar este tipo de cortes e até mudar aqui o espaçamento. Pronto, assim sempre garantimos que esta chapa é completamente desfeita e não geramos assim até grande sucata. Pronto, estas são as minhas opções principais. Eu vou desativar aqui um bocadinho os cortes para a sucata e agora vamos falar um bocadinho como é que podemos alterar, por exemplo, este corte. Muito simples, por exemplo, eu aqui posso pegar aqui e adicionar, por exemplo, corte na peça, não é? E posso, por exemplo, fazer a alteração, vamos fazer a alteração desta linha aqui,
faço um offset, por exemplo, em relação a esta linha, ok? Para ter uma base. E depois posso, por exemplo, fazer aqui, desenhar uma linha de corte, simplesmente. Aqui na linear, com 2 pontos, e defino, por exemplo, a caneta 2. Há aqui um pormenor muito importante. Antes de definirmos isto, convém ativarmos a layer dos cortes para o retalho e fazermos logo os cortes nesta layer. Ou seja, eu vou abrir a layer que está dentro do Offcut MC, tenho aqui esta layer que tem este nome, e agora vamos adicionar aqui os cortes nesta layer. Eu posso simplesmente adicionar aqui um corte manual, se assim pretender. Por exemplo, posso adicionar um corte daqui até aqui e depois a terminar, vamos pôr, por exemplo, aqui. Daqui até aqui. Pronto, ok. E agora posso apagar, por exemplo, estes e até fazer, no caso destes dois, fazer aqui um trim. Pronto. Eu até vou fazer assim para ser mais fácil. Até vou apagar este aqui e vou simplesmente desenhar este corte. Pronto, está feito. Tenho aqui o meu corte. É importante, por exemplo, esta linha aqui nunca estar, portanto, fora do material, como esta está sempre dentro do material, ok? Por exemplo, agora aqui posso voltar ao meu perfil, desativar aqui a minha camada e tenho aqui o meu corte para sucata. Isto é muito importante. Ok, já está. Pronto, tenho que gravar. Neste caso, tive que gravar aqui o desenho. Pronto, ele tem aqui o meu nesting e ele gerou-me aqui N retalhos. Pois, porquê? Porque eu não tenho aqui definido. É muito importante definir aqui uma área mínima para os retalhos, nem que seja 1 metro quadrado, para depois, ao gerar, portanto, ter aqui alguma coisa que faça mais sentido. Por exemplo, eu tenho aqui este retalho, posso visualizar o retalho também, ok? Como podem ver aqui o corte ficou na diagonal. Pronto. Ok, pronto, mas isto, o importante é perceberem que este menu vocês podem editar e no fim a forma como geram os retalhos e no fim guardar aqui guardar isto na base de dados associado ao material e pronto, e sempre que escolherem este tipo de material ele vai gerar os retalhos da forma que vocês pretendem. Ok, pronto. Ao nível de retalhos e cortes para sucata, será isto também. Posso também, se quiser, adicionar os cortes para sucata aqui no Auto Tooling. Também tem essa opção, ok? Mas estes são cortes para sucata internos, ou seja, cortes dentro de geometrias e não os cortes para a sucata da chapa. Mas só que eu queria desfazer estes furos, podia ativar esta opção e pronto, e fazia estes furos aqui. Tenho sempre, posso fazer isto. Algumas pessoas fazem isto para garantir, por exemplo, que não ficam ali peças que podem virar e isso. Pronto, pronto, isto é uma questão de preferência. Ok. Só aqui voltar a adicionar estes cortes, vocês verem. Pronto, muito simples. Embora que ele não gerou aqui o retalho com esta opção, porque eu tenho que ativar, ou seja, eu não gravei há um bocadinho. Convém que depois destas opções todas a gente faça salvar as definições, ok? Para quando eu correr em automático, ele automaticamente correr as definições. Ok. E agora já vou ter, exatamente. Pronto, não defini a área mínima, não é? Mas vocês percebem, tem aqui os retalhos que foram gerados aqui. Ok?